Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra e aqui você encontra conteúdo sobre amadurecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, comportamento humano e outras cocitas. Mas espero que seu dia tenha sido bom, mas se não foi, chegou a hora de salvá-lo. Tudo que você precisa é de um insight, seja para resolver um problema, seja para se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Muito bem, meu povo, no episódio de hoje nós vamos falar sobre algo que eu já tenho observado, principalmente ali depois da pandemia, aí nos últimos 5 anos, em que, por motivos óbvios, nós começamos a utilizar muito a questão da tecnologia, né? Celular, notebook, mas principalmente este aqui, ó, celular. Eu já queria começar aqui te propondo uma reflexão. Eu queria que você parasse para pensar agora, e nós vamos voltar a essa reflexão no fim do episódio, quantos minutos ou quantas horas do seu dia você passa com o celular completamente fora do seu campo visual. Isso que eu queria saber de você. Saulo, como assim fora do seu campo visual? O celular tem que estar muito longe? Como é que é isso? Não, eu só quero o seguinte, quanto tempo você passa do seu dia e quais são as atividades em que o celular, por exemplo, aqui no meu caso, ele está aqui perto, né? Mas eu coloco ele com a tela virada para baixo. Ou seja, no meu campo visual agora, no que eu estou fazendo aqui, estou gravando esse vídeo para vocês, eu não estou vendo se chegou ou não alguma notificação. E, obviamente, isso inclui no notebook, né? Tem meu notebook está aqui do lado. Não está aberto também o WhatsApp Web. Ou seja, quanto tempo do seu dia o seu cérebro e os seus olhos ficam longe da possibilidade de perceberem que chegou uma notificação. Para pensar aí. São quantas horas? Quais são as atividades? Né? O que realmente no meu dia consegue me tirar completamente do fato de estar conectado? Porque, gente, vou falar para vocês, na minha opinião, uma das piores invenções do nosso tempo, aí alguém pode estar pensando assim, Saulo, foi o smartphone, né? Porque antigamente a gente tinha um celular, acreditem se quiser os mais novos, mas celular já foi utilizado um dia para fazer chamadas e atender chamadas e mandar mensagens simples. Houve esse dia. Isso já aconteceu. E aí depois que se tornou o smartphone, ele se tornou um computador que faz 1000 coisas lá no celular. Então, por exemplo, transações bancárias, né? A gente tinha que ir no banco, tinha que pegar fila e tudo mais. Hoje é muito fácil, está ali na palma da mão. Só que qual que é o grande problema disso? Como a gente colocou a nossa vida sendo comandada e sendo facilitada muitas vezes também aqui nesse smartphone, surgiu uma outra coisa. A pior invenção, então, não é necessariamente o smartphone, porque ele nos ajuda bastante. O problema é uma coisinha chamada notificação. Saulo, por que isso? Como assim? Um detalhe desse, a pior invenção dos últimos tempos? Eu diria que sim. Porque a notificação, ela mexe com as nossas emoções. O fato de ter, dentro desse objeto aqui de tecnologia, aplicativos que me permitem fazer certas coisas, comunicação, transações financeiras, pesquisas, né, e tudo mais, isso não é um problema para mim, porque já existia computador que também fazia muitas coisas. O problema é que o celular, além de estar muito mais perto, muito mais acessível para a gente carregar para todos os lugares, quando a gente introduz essa coisa da notificação e que fica na tela do celular, aquilo nos dá uma falsa impressão de que tudo é importante, de que todas as notificações que chegam para nós são muitíssimo importantes. E isso nos coloca dentro de uma síndrome que ainda não é um diagnóstico formal, mas já está descrita, que é a FOMO, F-O-M-O, que é um acrônimo para, em inglês, Fear of Missing Out. Eu tenho medo de estar perdendo alguma coisa importante. Então, por exemplo, imagina se eu tivesse isso, né?
Eu estou aqui com o celular com a tela virada para baixo, não estou vendo. E agora, nesse exato momento, o que eu me propus a fazer? Eu me propus a gravar um episódio aqui para vocês. Ou eu poderia estar atendendo um paciente, você está aí, tem que estar trabalhando, ou então você está com seu filho pequeno, com seus filhos ali, com a sua família, num restaurante. Então, a gente se propõe a fazer alguma coisa naquele momento. Mas, se eu tenho FOMO, se eu tenho Fear of Missing Out, o meu cérebro, a minha atenção, ela não está 100% no momento presente. E não só isso, eu estou perdendo a qualidade da interação e a qualidade da produtividade daquilo que eu me propus a fazer, mas não só isso, eu estou tendo emoções negativas que são traduzidas em ansiedade, em sintomas ansiosos, porque eu acho que eu estou perdendo alguma coisa muito importante que eu deveria estar vendo e eu não estou vendo isso, então isso vai ter alguma consequência negativa para mim. Alguém vai me mandar uma mensagem importante, eu não vou ver. Alguma oportunidade muito grande vai aparecer e eu não vou responder. Alguém vai me chamar para fazer alguma coisa e eu não vou ver e não vou fazer. Enfim, ou então no mundo vai acontecer alguma coisa muito importante, eu não estou vendo. Ou as pessoas aí que trabalham ou gostam muito de redes sociais, alguém comentou alguma coisa na minha foto, alguém me mandou uma mensagem na rede social e eu estou perdendo isso, eu não estou vendo isso em tempo real. Uma notícia está acontecendo, eu não estou recebendo essa notícia em tempo real. Agora vamos lá. Essa emoção, essa ansiedade, ela é proporcional à realidade? Né? Pensa aí comigo, de todas as notificações que você recebe no seu celular, quantas de fato são urgências? E eu não falo nem das emergências, né? Alguém passando mal, precisando do seu cuidado, uma decisão que você tem que tomar em fração de segundos, né? Quantas das notificações que você recebe no seu dia que são dessa natureza? Olha, eu trabalho com rede social, meus pacientes têm o meu contato e olha, para falar a verdade, se eu pensar sobre ontem, por exemplo, eu não recebi nenhuma mensagem que fosse urgente, de verdade. Que eu tivesse que interromper o que eu estava fazendo para ir atender aquela demanda. Nenhuma mensagem. Só que quando chega a notificação, a impressão que eu tenho, a emoção que eu tenho é que aquilo era muito urgente, muito importante e eu fico ansioso. Aí você pega isso e multiplica pelas horas às quais o seu olho fica podendo enxergar a tela do seu celular. Por isso que agora a gente volta ao que eu te perguntei lá no início do nosso episódio. Dependendo da quantidade de horas que você fica com o alcance dos olhos ali, o celular, a tela do celular no alcance dos olhos, isso você pode multiplicar por a quantidade de ansiedade que você está tendo só de uma coisa banal do dia a dia como um celular, fora as outras coisas que você tem na sua vida. Então, o que eu te proponho aqui? Eu te proponho melhorar essa relação com as notificações. Talvez esse seja um dos episódios mais importantes que eu já gravei, hein? Isso aqui eu tenho trabalhado com meus pacientes, tem mudado a vida de vários deles, diminuído bastante essa ansiedade que está vindo desse padrão de comportamento. Então, a primeira coisa que eu vou te recomendar é a seguinte. Primeiro, que você tenha atividades em que você se desconecte o máximo possível. Então, por exemplo, por que eu escolhi o tênis, né, que é um esporte que eu tenho feito? Porque o tênis não dá para fazer mais ou menos. Não dá, por exemplo, como algumas pessoas fazem, que vão para a esteira, né, fazer lá o seu aeróbico, só que aí elas deixam o celular na frente, elas estão ainda hiperconectadas ali. Estão correndo, mas estão vendo a tela do celular. Por quê? Correr é um movimento mecânico, relativamente fácil ali, né, para cada um. Então dá para ficar hiperconectado. Com o tênis, isso não é possível. O tênis exige uma concentração imensa. Outros esportes, jiu-jitsu, por exemplo, se tiver com a cabeça lá não sei aonde, o cara te finaliza, acabou ali, né? Então, eu te recomendo que você tenha esse tipo de atividade no seu dia, para você já ter ali pelo menos uma hora já garantido ali da mente completamente desconectada das notificações. Então, quanto mais atividades como essas você tiver no seu dia, melhor vai ser. Agora, se você não puder, se você tiver uma profissão ou, enfim, se você é preocupado com seus filhos e você está ali querendo, né, Saulo, também não posso me desconectar 100%. O que eu vou te recomendar, que é o que eu faço, né? Existe uma função aqui no iPhone, né, mas tenho certeza que isso aqui em
qualquer smartphone vai ter. No caso do iPhone, você vai em ajustes e lá em ajustes vai ter ali na terceira fileira ali de opções, na que tem notificações, resposta tátil, tempo de uso, vai ter a função foco. Você clica na função foco e tem não perturbe pessoal, sono, trabalho. Então, por exemplo, a minha opção do trabalho, eu coloquei para que eu, primeiro, não receba notificação de nenhum outro aplicativo e eu coloquei aqui as pessoas mais importantes. A minha esposa, o meu consultório, né, da minha secretária e uns contatos aqui familiares, que seria o seguinte: se acontecer alguma emergência, quem vai me mandar mensagem vão ser essas pessoas aqui. Então eu deixo só essas pessoas que possam me mandar algum tipo de mensagem, porque elas sabem que eu estou trabalhando, então elas mandariam somente em caso de emergência. Então, essa é a minha segunda recomendação para você. A primeira é que você tenha várias atividades que sejam capazes de ter o seu foco e você longe do celular. A segunda é que mesmo com o celular, durante determinadas atividades, você configure o seu celular para ter a menor quantidade de notificações possíveis, tá bom? Tudo isso para criar um dia a dia, uma rotina menos ansiosa, com mais qualidade de vida para você e para os seus, tá bom? Esse foi o nosso episódio de hoje. Curte, compartilha, fala um pouquinho da sua experiência. Tem outras dicas para ficar longe das notificações? Coloca aqui nos comentários para a gente também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.